pessoal, tudo bem? Meu nome é João Augusto, eu sou professor de obras do cursinho popular Zilda Arnes, vinculado à Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E hoje a gente vai trabalhar com o romance Os Ratos, do escritor gaúcho Dionélio Machado. Esse é o menu de hoje. Eu começo fazendo uma breve introdução a respeito do livro. Em seguida, a gente vai comentar alguns aspectos sobre o enredo. Vamos fazer análise de algumas características que são mais centrais para essa obra. E, por fim, eu vou constar para vocês as personagens que eu julgo mais importantes para o entendimento de Os Ratos. Começando a falar sobre o escritor, o Dionélio Machado, ele nasce no ano de 1895, no Rio Grande do Sul, é médico psiquiatra de formação e vai ingressar no chamado Partido Comunista. Inclusive, é em decorrência dessa vivência mais politizada, mais militante, que ele vai ficar preso durante alguns anos. Bom, e esses aspectos que eu mencionei para vocês sobre a vida do escritor, eles vão ser essenciais para o entendimento de Os Ratos, porque existem duas chaves de leitura para essa obra. A gente encontra nela um viés psicológico, claro, né, gente, ele era psiquiatra de formação, então faz sentido que haja esse viés psicológico, e ele se manifesta por meio da sondagem psicológica da personagem principal, que é o Nazianzeno Barbosa. Então, o Nazianzeno, ele é uma personagem com um estado mental bastante fragilizado, ele é dotado de uma obsessão enorme. E, bom, sendo assim, em Os Ratos a gente vai ver os conflitos da subjetividade individual dessa personagem. Mas também vamos lembrar que o Machado, ele era comunista, e, portanto, vai haver também na obra um viés sociopolítico, ou seja, ele vai denunciar as estruturas opressivas das relações coletivas, ou seja, ele vai tecer uma crítica ao modo de produção capitalista, que é o responsável por deixar inúmeros brasileiros endividados, certo? Ele vai criticar essa estrutura de opressão social que existia na época do Dionélio Machado, no século XX, mas que se perpetua até os dias atuais. Por fim, o autor ele vai falecer no ano de 1985. Falando agora especificamente sobre o romance, ele foi publicado no ano de 1935, época em que o Brasil estava passando pela chamada Era Vargas. São 28 capítulos, nos quais o leitor ele vai acompanhar a trajetória do Nazianzeno Barbosa, que é um funcionário público, ele tinha um cargo extremamente burocrático, e a narrativa vai orbitar em torno da dívida que ele tem com o leiteiro. Essa dívida ela era no valor de 53 mil réis, que é a moeda da época. E caso essa dívida não fosse paga, o abastecimento de leite ele seria interrompido na casa do Barbosa. O que deixa essa personagem bastante preocupada. Só um adendo para vocês, gente. O leiteiro nessa época, ele era uma figura que as famílias brasileiras depositavam muita confiança. Então, por exemplo, o leiteiro é muito comum que ele tivesse acesso à chave da casa das pessoas para que ele pudesse entrar nessas residências e deixar o leite, por exemplo, em uma panela, né, que se encontrava ali. Ou seja, era uma figura bastante confiável para aquela época. E essa é uma relação, né, com leite, com esse produto alimentício que a gente não verifica mais nos dias atuais. Por isso, acho importante que vocês saibam. A história ela vai se passar ao longo de um dia inteiro. Ela começa de manhã e vai até a madrugada, num thriller psicológico que leva o personagem a perambular pelas ruas, praças e prédios de Porto Alegre, de 1930, portanto, século XX. E ele perambula por esses espaços a fim de juntar aquela grana que ele devia ao leiteiro. Só um adendo para vocês em relação ao lugar, né, onde se passa a narrativa. Porto Alegre não chega a ser nomeada no livro, no entanto, são muitas as referências
às ruas e aos estabelecimentos desse município do Rio Grande do Sul. Portanto, a gente pode sim dizer que o espaço de Os Ratos ele é Porto Alegre. Nesse slide eu deixo para vocês várias capas do livro. E agora a gente vai tratar especificamente sobre o enredo. Bom, no começo do livro a gente tem a discussão do Nazianzeno com o leiteiro. O funcionário público devia uma certa quantia para o entregador de leite. E dessa forma, esse último ele ameaça cortar o fornecimento, né, do produto alimentício para a casa do Nazianzeno Barbosa. Essa discussão ela é presenciada pelos vizinhos do Nazianzeno e toda essa situação, né, acaba preocupando a mulher do Nazianzeno, que é a dona Adelaide. A mulher estava bastante preocupada porque o filho deles, né, o filho do casal, o Mainho, ele ficaria sem o seu sustento. É uma criança que tinha ficado doente há pouco tempo atrás, então a Adelaide queria que fosse mantido, né, o suprimento de leite. Essa é uma família bastante humilde, que já passou por algumas privações no passado. Então, por exemplo, já não tinha mais manteiga e nem gelo na casa do Nazianzeno. Tudo isso por conta de cortes, né, a fim de economizar. Bom, o Nazianzeno ele fica muito preocupado com a ameaça que ele recebe do leiteiro e dessa forma ele decide pegar o bonde mais cedo e se dirigir para o seu trabalho, que ficava no centro da cidade. Nesse percurso do bonde, ele se depara com um homem que carregava uma garrafa de leite, né, que serviria como seu almoço. E essa imagem, ela vai, assim como a do leiteiro, vai perseguir o protagonista ao longo das páginas desse romance, né? Vamos lembrar que era uma personagem bastante transtornada, bastante perturbada, bastante obsessiva. E qual que era o plano, né, gente? O Nazianzeno ele queria chegar na repartição na qual ele trabalhava para pedir dinheiro emprestado do seu chefe, a quem ele já havia recorrido no passado, por exemplo, para pagar o tratamento do Mainho. Mas ele queria pedir novamente para esse chefe, tá certo? O nome do chefe é Dr. Romeiro. Dr. Romeiro. Bom, só que o plano dele acaba não dando certo. Por quê? Ele chega lá, inicialmente ele não vê o chefe, né? O chefe não estava no local de trabalho do Nazianzeno, mas depois esse funcionário público ele sai daquele lugar, ele passeia pela cidade, onde ele vai encontrar os seus amigos e depois retorna para o trabalho, para essa repartição, onde ele finalmente encontra o seu chefe, o Dr. Romeiro. Acontece que o chefe acaba humilhando o Nazianzeno de forma pública, ou seja, na frente de todos os seus colegas de trabalho, que começam a rir do nosso protagonista, tá? Ou seja, ele não conseguiria o dinheiro emprestado com o seu chefe, tá certo? Depois disso, o Nazianzeno acaba não retornando ao seu ambiente de trabalho, o que de certa forma nos revela que ele era bastante desnecessário, né, para esse emprego, que era burocrático, né, não era um emprego essencial, vamos colocar assim. E outro aspecto que eu chamo a atenção de vocês é que o Nazianzeno, em momento nenhum, ele pensa em obter aquela quantia de 53 mil réis por meio do seu trabalho, tá? Por meio da força produtiva. Vocês vão ver que ele vai recorrer a inúmeras formas de se obter dinheiro, muitas dessas ilícitas, mas que não passam pelo trabalho, certo? Bom, como eu havia dito, né, o Nazianzeno ele sai pelas ruas de Porto Alegre, onde ele encontra com seus amigos, inicialmente apenas o Alcides. Em um segundo momento, ele também vai se encontrar com o Duque, mas isso bem depois da narrativa. Bom, quando ele se encontra com o Alcides, ele conta, né, tudo o que havia acontecido, ele conta sobre a sua dívida, e o Alcides ele tem um plano para ajudar o seu amigo. O Alcides, ele tinha um cara que estava devendo para ele, cujo nome é Andrade. Então, Andrade estava devendo para o Alcides.
E o amigo do Nazianzeno, ele diz que se o funcionário público quisesse cobrar o Andrade, né, a quantia que ele devia, então uma parte ficaria para o próprio Nazianzeno Barbosa, e assim ele conseguiria pagar a sua dívida. Portanto, o Nazianzeno, ele efetivamente vai à procura desse Andrade. O Andrade acaba desconversando, fala que na verdade ele não devia nada para o Alcides e que quem deveria pagá-lo seria um tal de Mr. Reese, que era o subgerente do banco local. Tá? Então, Mr. Reese, que é o subgerente do banco. Depois o Nazianzeno vai até atrás desse Mr. Reese, mas descobre que ele estava numa viagem para o Rio. Enfim, ele de novo não consegue a quantia que ele devia ao leiteiro. E nisso, gente, ele está sendo extremamente perturbado pelos constantes pensamentos de que ele precisa pagar aquela dívida. Então, eu estou contando assim de forma mais linear a narrativa, mas saiba que ela tem várias indas e vindas, tem várias digressões no interior da mente do nosso protagonista. Tudo bem? Bom, então ele não consegue, né, cobrar o dinheiro do Andrade, não consegue cobrar o dinheiro do Mr. Reese, ele vai de novo para encontrar o Alcides. Nesse ponto da narrativa, gente, o Duque ainda não apareceu, tá? Ele vai aparecer só depois. Enfim. Então ele vai procurar o Alcides, depois dessa tentativa frustrada. Tava mais ou menos perto da hora do almoço, ele estava com bastante fome, ele não havia comido nada, a não ser um copo de leite que ele bebe em um café, tá? Então, ele gasta o pouco dinheiro que ele tinha para comprar esse copo de leite e, de certa forma, é bastante irônico, né? O fato dele se alimentar com aquele produto, né? Que vai ser o motivo de toda a angústia que essa personagem sofre durante todo o romance, tá bom? Bom, mas era perto do almoço quando ele vai encontrar um outro amigo seu, que é o Costa Miranda. O Nazianzeno se encontra com Costa Miranda, perto do horário do almoço, ele estava sozinho, e pede o dinheiro emprestado para que ele pudesse pelo menos almoçar. O Costa Miranda ele fornece, né, para o amigo 5 mil réis, que era metade do valor que o Nazianzeno havia solicitado, e dessa forma o Barbosa ele fica com algum dinheiro, né, pelo menos para almoçar. Mas ele gasta esse dinheiro com o almoço? A resposta é não. Ele entra num lugar onde tinha vários jogos do azar e vai acabar perdendo tudo com a roleta, por exemplo, certo? Ou seja, ele gasta de forma irresponsável o dinheiro que o Costa Miranda havia lhe dado, tá? Para ser mais específico até, ele chega a ganhar uma quantidade boa nesses jogos de azar, né? Inclusive maior do que a dívida de 53 mil réis. No entanto, ele não para de apostar, então ele vai gradativamente perdendo todo o dinheiro que ele tinha conseguido. E ele sai, né, desse local extremamente pobre, sem dinheiro nem para comer, nem para comida. Ele gasta toda a grana que o Costa Miranda havia fornecido para ele, certo? Bom, a gente já está no final da tarde, ele finalmente se encontra com o Duque, que é um outro amigo seu. É um amigo extremamente bem respeitado pelo Nazianzeno, porque ele conseguia cavar dinheiro, essa expressão que eles usam, cavar dinheiro, de forma muito fácil, de forma muito rápida, né? Então o Duque, ele era bem esperto. Em decorrência disso, ele tinha o respeito e a admiração dos seus amigos, tanto do Alcides quanto do próprio Nazianzeno. Bom, eles se encontram todos, né? Nazianzeno, Alcides e Duque. O Nazianzeno acaba contando tudo o que havia acontecido em relação ao Andrade, né? Por exemplo. Fato é que o Nazianzeno não conseguiu ainda o dinheiro para pagar a sua dívida. Dessa forma, ele acaba recorrendo a alguns agiotas, como, por exemplo, o Rocco, o Fernandes e o Assunção. Tá? São 3 agiotas, Rocco, Fernandes e Assunção, certo? Mas a solução final para o seu problema
ela vem com uma outra personagem, tá? Uma outra personagem, além dessas que eu já comentei, que é o chamado Dr. Mondina. Dr. Mondina. Então, o que acontece? O Alcides, ele tinha um anel, tá? O Alcides, ele tinha um anel que estava penhorado. Inicialmente, eles pensam em despenhorar o anel para penhorá-lo novamente, só que com um valor maior. E dessa forma, eles conseguiriam o dinheiro para que o Naziazeno pagasse o leiteiro, tá? Então, a ideia inicial era despenhorar o anel para depois penhorá-lo de novo por uma quantia maior e obter lucro em cima disso, tá? Eles até tentam fazer isso, né? Então eles despenhoram o anel com tal de Martinhez, tentam vendê-lo para um tal de Dupasquier, mas que acaba não aceitando esse anel porque ele só trabalhava com venda, não com penhora, tá? Ou seja, eles estão com o anel na mão, não sabem o que fazer, e é aí que surge a figura desse Dr. Mondina, né, do Dr. Mondina, que vai acabar funcionando como uma casa de penhoras, certo? Ou seja, eles fazem um acordo, né, entre o Alcides, o Duque e o Naziazeno, de forma que o Dr. Mondina empresta dinheiro para eles, que seria pago no dia seguinte pelo Alcides e pelo Duque, e dessa forma o Naziazeno ficaria devendo os seus amigos, ou seja, ficaria devendo o Alcides, ficaria devendo o Duque, tá? O Duque foi a pessoa que teve toda essa ideia mirabolante e que finalmente acaba pagando uma quantia de 65 mil réis, né? 65 mil réis, ou seja, uma quantidade até maior do que a necessária para pagar a dívida com o leiteiro. E dessa forma o Naziazeno ele finalmente retorna à sua casa com o dinheiro necessário para pagar, e ele inclusive compra outras coisas, como por exemplo, ele compra queijo, né, derivados do leite, então de novo a figura do leite, super importante. Ele compra sapato, né, para sua esposa, ele compra um brinquedo de morder para o seu filho, apesar dele já ser mais velho, né, ou seja, não era um brinquedo muito adequado para a faixa etária do maninho, mas ele compra, tá? Só que ele não consegue dormir direito, porque quando ele tenta dormir, ele é atormentado pelo pensamento de que o dinheiro que ele havia deixado na mesa da cozinha, ele pensa que esse dinheiro está sendo roído por ratos, né? Ele chega a ouvir o barulho de ratos, enfim, é uma alucinação, né, gente, do Naziazeno. A gente nunca tem a comprovação de fato de que tais roedores existem, porque o Naziazeno ele fica na sua cama, ele não desce na cozinha para ver. Mas na cena final, a gente descobre que na verdade não tinha rato nenhum, porque o leiteiro ele entra na casa, né, do Naziazeno, da Adelaide, pega o dinheiro que estava em cima da mesa e despeja o leite na panela, ou seja, deu certo, o Naziazeno ele consegue pagar a dívida de 53 mil réis, tá? No entanto, gente, fica... pera só um pouquinho. Tá. No entanto, gente, fica um questionamento se paga a dívida ao leiteiro. Será que o Naziazeno ele vai ser feliz? Porque assim, ele tem um monte de dívidas, né? Ele faz as dívidas agora com o Duque e com o Alcides. E a gente fica sabendo na narrativa que ele deve para uma série de pessoas. Então não é só o leiteiro, não é só o chefe dele para quem ele deve. Ele também deve para o médico, né, que foi responsável por curar o maninho. Enfim, ele tinha muita dívida. Então assim, será que no dia seguinte tudo isso não se repetiria, né, em uma estrutura circular, tá? Ou seja, como se aquele dia, né, que acabou de acontecer e que termina com o pagamento da dívida, será que aquilo não se repetiria nos próximos dias, né? Só que com outra pessoa para quem o Naziazeno pagaria? Enfim, é um questionamento que a gente fica, tá? O quão é possível ser feliz no interior desse sistema que deixa os brasileiros constantemente endividados, certo? Então, são questionamentos que a gente pode se fazer por meio desse livro, por meio dessa obra.
Então, alguns pensamentos para vocês, né? Jogo do Tigrinho, ele aparece por volta do capítulo 13. É uma cena bastante importante do livro, então prestem atenção. Só lembrando, né, gente? Obviamente que ele não joga o jogo do Tigrinho, e sim os jogos de azar naquele lugar que ele vai, né? Tem a roleta, etc. Então, o jogo do Tigrinho é uma atualização dos jogos de azar que roubaram o dinheiro do Nazianzeno. Bom, agora a gente vai para alguns aspectos desse romance, um pouco mais técnicos, né? Mas que são extremamente importantes para o entendimento da obra. Então, começo falando sobre o movimento literário desse livro. Eu estou falando aqui da segunda fase, da segunda geração do modernismo no Brasil. Vamos lembrar, primeira geração, ela acontece entre 1922 até 1930. Portanto, a segunda geração, que é essa representada pelo livro Os Ratos. Ela começa em 1930 e vai até o ano de 1945, quando começa a terceira geração modernista, tá? 1945, e a terceira geração, ela se dá de 1945 para frente, tá? Ninguém sabe muito bem quando que ela termina. Bom, então, segunda fase, a gente está aqui, né? Começa em 1930, termina em 45. Ela também é chamada de neorrealismo, porque recupera algumas características realistas. E nesse livro também vai haver a recuperação de características no naturalismo, né? Que é uma corrente dentro do realismo, tá? Naturalismo. Ele é recuperado também em Os Ratos. Bom, e nessa segunda geração modernista, a gente tem os chamados romances de 30, que são romances regionalistas, exemplos de autores que se dedicaram a esse romance regionalista. A gente tem Érico Veríssimo, né, que ele é da mesma terra que o Dionélio. A gente tem o Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, certo? Então são autores dessa segunda geração, que é caracterizada pela denúncia social das mazelas que estavam acontecendo na época, tá? E é chamado de romance regionalista porque ele diz respeito a uma paisagem específica e a tipos humanos de determinada região do país. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Rio Grande do Sul, né, mas a maioria desses escritores diz respeito ao Nordeste do país. Em termos de estilo, a gente tem aqui uma escrita bastante clássica, limpa e clara. A linguagem é direta, é uma linguagem bastante dinâmica, bastante rápida, que evidencia essa vertigem pela qual passa o protagonista. Existe um aceno a tudo aquilo que é coloquial, ou seja, marcas da oralidade, né? Tudo aquilo que não diz respeito à norma culta. No entanto, é um aceno, ou seja, por exemplo, sempre quando ele escreve alguma palavra, né? Sempre quando ele traz a oralidade, né, da língua portuguesa, sempre quando ele traz expressões coloquiais, ele faz uso das aspas para demarcar que aquilo está errado, do ponto de vista da gramática normativa. Então, é um aceno, tá? Ele não abraça o coloquial da mesma forma que os primeiros modernistas abraçavam, por exemplo. Estou falando aqui de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que são da primeira geração e que abraçavam muito mais essas marcas de um português informal, né, que se distancia da gramática normativa. Vai haver também nesse livro um fluxo de consciência paranoide, tá? Então a gente vai se deparar o que acontece no interior da mente da personagem, tá? Por meio desse fluxo de consciência, certo? Vai haver o discurso indireto livre, que também está muito presente no romance. O que é esse discurso indireto livre? Então, o pensamento do protagonista, do Nazianzeno Barbosa, ele se confunde com o narrador em terceira pessoa. Então, isso é o discurso indireto livre. É quando
O pensamento do protagonista, ele acaba se confundindo com o nosso narrador, que é onisciente, nesse caso, que é em terceira pessoa. Monólogo interior também. Então, como eu falei, né, a gente sabe o que se passa dentro da mente atormentada do Nazianzeno Barbosa. E vai haver também uma zoomorfização dos personagens, ou seja, atribuição de características animalescas às personagens. Então, por exemplo, o Nazianzeno Barbosa, ele vai ser comparado a um rato, da mesma forma que o Alcides, da mesma forma que o Duque. São ratos, né? Que eles ficam à margem da sociedade, né? Eles se alimentam de migalhas, certo? Eles são extremamente acuados, né? Então, é isso que aproxima tais personagens, né, o grupo de amigos do Nazianzeno, dos ratos. E, portanto, a gente tem aqui um zoomorfismo. A vanguarda artística, que é o expressionismo, ela está muito presente na obra. E isso se dá pela deformação da realidade. E por que a realidade ela se deforma aqui? Ela se reforma porque a gente tem um protagonista que está angustiado, que está atormentado, né, que sofre de muita obsessão. E, portanto, a gente tem essa deformação da realidade, como a gente verifica, por exemplo, nesse quadro, também expressionista, do Edvard Munch, tá? Que se chama O Grito. Tempo, acho que eu nem preciso dizer para vocês, mas ele é tanto cronológico, né? O 24 horas, certo? Então, de manhã até uma madrugada. Mas o tempo também é psicológico, porque a gente tem essas intervenções, né, do protagonista, da mente do protagonista, certo? O espaço é Porto Alegre, como eu já havia falado, e o foco narrativo é em terceira pessoa, mas tomem cuidado, porque esse narrador ele fica colado ao Nazianzeno e, portanto, adota o ponto de vista do nosso protagonista. Vai haver uma crítica ao modo de produção capitalista, como eu também já havia antecipado para vocês, e vai haver várias referências a círculos nessa obra. Então, por exemplo, vai haver menção ao relógio da prefeitura, né, que marca que o tempo está acabando, né, que ele precisa correr para pagar a dívida ao leiteiro. O sol ele vai ser comparado a uma moeda em brasa, e também vai haver aquela roleta, né, dos jogos de azar por volta do capítulo 13 da narrativa. Então, esses vários círculos, eles acabam oprimindo o nosso protagonista, o Nazianzeno Barbosa. Aqui um comentário de um professor da USP sobre essa simbologia circular, que está muito presente no livro. Outro pensamento que eu trouxe para vocês é que o Nazianzeno ele é Sísifo, né? Quem que é Sísifo? Sísifo, ele foi condenado pelos deuses do Olimpo a rolar uma pedra montanha acima todos os dias da sua vida, porque quando o dia findasse, né, quando o dia estivesse terminado, essa pedra ia rolar até a base da montanha e dessa forma o Sísifo teria que refazer o seu trabalho. Então a ideia de um trabalho sem esperança, de um trabalho repetitivo, como aquele que fazia o Nazianzeno, né? Ou seja, essa ideia de uma vida que sempre repete, né, as mesmas desgraças, tá? Ou seja, ele até tinha pago a dívida do leiteiro, mas haveria outras dívidas com seus amigos, por exemplo, com o chefe, etc. Então, por isso que ele pode ser aproximado dessa figura da mitologia clássica. Quem são os ratos, né, que aparecem ao final do livro? Então, o Nazianzeno ele tem essa alucinação de que os ratos estariam roendo dinheiro colocado sobre a mesa da cozinha ao final do livro. Que a gente fica sabendo que isso nunca acontece, né, mas era uma expressão dessa insanidade mental que vivia o Nazianzeno. Mas os ratos também têm um sentido alegórico, então assim, a gente pode enxergar que aquelas personagens que correm atrás do dinheiro, elas são ratos, né? São espécies de ratos, como eu já tinha antecipado para vocês também. Enfim, são personagens que não têm muita importância frente ao sistema, né? Frente às estruturas que estão colocadas, né? Estruturas capitalistas. Então, os ratos também funcionam como uma metáfora, tá? Para existência
insignificante para a existência desprezível de tipos sociais como o naziazeno. Então, é um sentido muito mais alegórico, esse segundo que eu comentei com vocês. Eu trouxe esse trecho aqui bastante interessante, só para vocês ficarem espertos com algo que é muito sutil, né? Aqui a gente tem o tratamento do portão, que é dado pelo leiteiro, certo? O tratamento ao portão dado pelo leiteiro, que inicialmente o leiteiro ainda não sabe que a dívida vai ser paga e, portanto, ele trata o portão com uma certa violência, né? Ele é brusco ao abrir o portão para entrar na casa do naziazeno. Depois que ele fica sabendo que o dinheiro havia sido pago, né? O funcionário público tinha deixado o dinheiro ao lado da jarra de leite, da garrafa de leite. Depois disso, o leiteiro ele é muito mais delicado ao fechar o portão da casa da família do naziazeno. Então, queria que vocês percebessem isso, tá? Outra coisa, queria que vocês percebessem também essa intrusão, né? Esse pensamento super intrusivo do naziazeno, certo? Ou seja, aquela imagem do leiteiro cobrando, ela sempre volta na mente da personagem, né? Que dessa forma é extremamente assombrada pelos seus pensamentos. E observem também o discurso indireto livre, no qual a gente não consegue ver se determinadas passagens se referem ao pensamento do naziazeno ou se referem a algo que o narrador, em terceira pessoa, onisciente, disse. Tá? Então, um discurso indireto livre. As personagens, gente, eu nem vou passar por elas, tá? Acho que a aula já tá num tempo bom. Vocês podem ler depois, qualquer dúvida vocês podem me contatar. Até porque eu já acabei mencionando elas, né, quando eu fui tratar da narrativa, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, vocês podem me encontrar dessas formas aqui. E até logo. Bons estudos para todos e ótimas provas.